A Lua. Por que se diz em esoterismo que o ego humano é lunar? Como assim? O que tem a ver o fundilho com as calças? Por que isso, dessa dicotomia entre solar e lunar? O que tem de errado com a Lua? De errado, não mais há nada. Porque a Lua já foi chamada de Lua-Terra. Os seres humanos, de certa forma, são extraterrestres, porque eles não iniciaram aqui. Quem busca o início do homem na Terra está por se tornar ridículo. O ser humano não é da Terra. Eu vou provar com alguns exemplos. A coluna vertebral do humano deveria ser como a dos animais, sustentada pela gravidade. O que é a gravidade? E por que não estamos mais na Lua, já que já passamos por lá? Porque a gravidade abandonou a Lua terminou seu projeto. Tudo que existe tem um início, um meio e um fim. E vemos na Lua, com a clarividência, que ela já teve um mapa colorido. Já teve, sim, civilização lá avançadíssima. Que seria os mesmos seres que estão aqui hoje. Que regrediram na etapa lunar, se tornaram de protoplasmáticos a hiperbóreos quando a Terra congelou. A Terra já foi microbiana quando eram os protoplasmáticos, perdão, que é uma palavra bem difícil de falar no português. Depois, ainda na primitividade, se tornou o cavernícola ou lemuriano, depois o avançadíssimo, que deu um salto quântico na época Atlante. Mas esses seres coabitavam, vamos dizer assim, viviam em simbiose, como hoje. Todas as raças que existiram, inclusive a lemuriana, isso vai se repetindo, lemuriana não, perdão, a selenita lunar, ela repete etapas. É tudo igual, gente. Por isso que não dá para brincar com a vida em movimento que se chama karma. Ok? Tem em nós hoje o protoplasmático, que é as células, e as células pode ver que elas têm vida autônoma, como se fosse uma civilização dentro de você. Você tem os pelos, e você sabia que os seus pelos são compostos de queratina, basicamente hidrogênio e carbono, que é a mesma composição das plantas. Então aí você tem os homens plantas e as plantas em si, na sua pelugem, nos seus nervos, nas suas unhas, cartilagens. Você também tem a pedra. Você tem o lemuriano nesse instinto, não é o sentimento, o instinto de sobrevivência, de caçar, de absorver da natureza. Você também tem a inteligência atlante, que são etapas que foram já processadas na Lua e em muitos outros antes. O homem é muito antigo, o homem sideral. E por que ele é representado com a pentalfa, que a gente chama de pentagrama? Não importa o sentido. O sentido inverso, na verdade, não quer dizer diabo não, vai querer dizer algo simbólico, ligado também ao sentido das cartas cósmicas, como o tarô, a lâmina 12, o lependu, ou o enforcado é o ser humano caindo na matéria. Ponto. É para você já entender, você já está dando um saque contra o futuro aqui, entendendo coisas, né, enigmáticas. Só é enigmático porque ninguém te contou. Então, por que ele é representado por esses 5? Esse pentagrama que até as pessoas, né, vê como um esquema mágico, às vezes até
distorcem pensando que é magia negra, né? Mexer com estrela, não está usando a cruz. A cruz também ela é penosa. É os 4 elementos. Ainda querem pegar os elementos horizontais e colocar mais acima. A cruz está errada. A cruz ela deve ter a, a sua cruza centrífuga. Ela deve ter o mesmo centro para todas as hastes. Mas voltando ao pentagrama, né, nós estamos falando um pouco de símbolo, como a lua também é um símbolo. Quando você fala, você vive no mundo da lua, não está falando do globo lua, do planeta, está falando de um aspecto. Mas a estrela é muito interessante porque o homem, ele tem, só o homem, esse terrestre, ele tem um atraso na coisa. Por exemplo, o seu corpo etérico e seu corpo físico formam uma única coisa. Eles estão apegados um ao outro. Então o corpo físico não sabe viver sem o etérico. E o astral não sabe viver sem o mental. Então, se você for contar pela lei do sétiplo sagrado, tendo 7 dimensões, o homem, na verdade, só vibra em 5. Porque 4 dimensões estão entrelaçadas, ou seja, mental astral, a gente chama assim, e etérico físico. Estão formando 2 dimensões entrelaçadas. Tanto que aqui a gente vê que a vitalidade, a gente usa de cuidados com o corpo, isso é um aspecto etérico. No plano astral a gente sente e pensa, mas ao quadrado. Por isso que quando a gente fala de transtorno, transtorno é algo de alma. Não pode ser tratado com medicamentos. Transtorno, não doença. Doença é um problema do corpo, dó de baixo. Transtorno é um aspecto anímico, psicológico. Então, podemos afirmar que o que destrói esse aspecto psicológico, que chama ego, é apenas o fogo. O fogo é a única coisa que renova tudo. O mal humano, esse daimonium que o humano se tornou, né, esse adorador da lua, pode ver que os casais até hoje se deleitam à luz do luar, né? Isso lembra paixão, e paixão é pai ao chão, como eu sempre gosto de brincar. Também temos aqui a regência lunar nos próprios nascimentos dos seres físicos, nas marés. Inclusive esse desastre, né, que aconteceu aqui no sul do Brasil tem influência lunar. A Lua estava crescendo e também cresce as águas. Mas por que está ligado à questão astral? O astral, na verdade, ele é solar, ele não é lunar. Mas como o homem é visto na hiperfisicalidade, como mais sombras, mais pontos negros dentro desse aspecto de bytes cósmicos, os egos humanos são vistos mais contingente de sombras do que luz. Seria como um habitante do lado escuro da Lua, Dark Side of the Moon, né, vê a vida passar. Ele vê uma escuridão perpétua com algumas nuances de claridade. Seria como, por exemplo, né, no meio de uma Cracolândia, vamos dizer assim. Aparecer ali um policial à paisana ou um médico, um pesquisador que está trajado a rigor, de acordo com o ambiente. Você não percebe, é mais ou menos assim que o ser humano é visto na quinta dimensão, que é astral mental. Ele se envolve em tudo. Então a humanidade é julgada como humanidade, uma unidade, e não um indivíduo. Não se julga mais indivíduos. Por quê? Aqui na fisicalidade, a gente julga atos. Você nunca será julgado na fisicalidade. Eu vou te prender porque tu pensa assim. A não ser que você expresse, você cometa atos, por exemplo, como a questão do racismo,
da homofobia, xenofobia e todas as ias, né? Eu sempre digo que o problema é a ia, né? O sufixo que denota crenças, né? E toda crença é limitante, porque ela não fertiliza, ela não evolui. Então, dentro desse aspecto, a gente percebe do porquê que se diz, né? Não é errado até fazer uma analogia com o aspecto lunar. Porque o que é a Lua? A Lua é o ser humano, vamos dizer, sendo projetado num grande cinema cósmico, ou um grande teatro, né? Dependendo do ato. Né? Porque é tão cômico o ser humano é tão dicotômico que realmente parece um teatro, né? Ou circo. Porque o ser humano é assim. Ele de manhã ele é uma coisa, quando está dormindo é outra, quando ele acorda é outra, quando ele está com fome é outra, quando ele está amando é outra, amando ou se apaixonando. Então ele é de lua realmente. E se você fazer uma analogia com a movimentação lunar, você vai ver que o ser humano é igual, só que o ser humano ele é dioturnamente. É interruptamente mutável. Então, aquilo que é mutável, imagina, por exemplo, você está gravando, né, um ambiente e passa uma mosca. E você quer capturar essa mosca como parte do ambiente. Ela não pode ser a realidade do ambiente porque ela não para. Você não consegue capturar isso. É essa que é a Maia. O ser humano se tornou essa ilusão porque ele não é fixo em nada, ele não tem firmeza de caráter. Ele não afirma, ele não assume a responsabilidade. Ele nunca cumpre com o que pensa, sente ou fala. Isso é mutável, mas é parte do esquema, do sistema sistêmico de algo que não para. Então você não pode pensar que você vai mudar isso numa sala de divã, você não vai mudar isso num templo, não vai mudar isso com comportamento, você não vai mudar isso com nada que seja artificial. Apenas com o fogo da clareza e a compreensão, gente, ela faz a Kundalini, o fogo interno, subir até certa etapa, só que volta. É como febre. Mas na carência de você não consegue despertar definitivamente, a compreensão lhe transforma e acaba eliminando esses agregados que é toda a causa do transtorno que vira doença. Daí sim, o único jeito é tratar no corpo com o que se tem. E muitas vezes esses serviços se tornam obsoletos. Então, para você entender do porquê que o ego está ligado sempre a um aspecto lunar, é falado assim, eu vou contar uma experiência que eu tive exatamente essa noite. Eu me lancei no plano astral para analisar os meus egos. Só que é o seguinte, eu não estou sozinho lá. Mesma coisa. Não adianta eu me preocupar, né, com a minha casa e não me preocupar com o meu bairro, senão eu nem entro nessa casa, não tenho acesso. O gaúcho está passando por isso, apesar de sua força, solidariedade, né, a sua garra, a sua vontade, ele está conseguindo, vamos dizer, driblar isso. Mas, em síntese, o ser humano ele tem, né, como ele depende do social, do coletivo, ele é um grande sistema, né, uma grande rede de relacionamentos íntimos, né, psicológicos, inclusive. Não adianta eu arrumar eu e o resto, né, que se dane. Isso não existe cosmicamente, porque lá no cosmos, no cósmico, quando sai-se dessa realidade, no fenômeno do sono, da morte, o que é julgado são as intenções. Ainda eu falava, né? Se os lípicas, que é dito no esoterismo, anotam, aonde eles anotam? Eles não anotam com caneta e papel. Eles anotam com átomos.
E o átomo, né, temos um átomo especial, um único, dentro do nosso corpo. Então, o que um átomo pode fazer? A não ser que ele tenha um encadeamento nuclear. Mas como esse átomo ele é pacífico, ele fica no coração assistindo e sabe quantos pecados, vamos dizer assim, você que é mais religioso, você tem. E ele prefere muitas vezes fazer como a lua, se torcer e colocar apenas seu lado escuro diante de você, lhe abandonando, literalmente. Com total indiferença a você. E é maldade? Não, é pura consciência. Só que a consciência, ela não consegue ler. Veja, ela não consegue ler sombras. Então, ela não consegue atingir a sombra e clareá-la por sua bel vontade. Tem que a própria sombra se aproximar dessa luz para que seja clareado. É isso que a gente não entende. A gente quer milagres, né, o tempo todo. A gente quer que alguém nos salve, que alguém nos elimine, quer que o Alex aqui da Ordem Sinárquica fale alguma coisa. Né? Por isso que quase ninguém curte. Porque as pessoas não estão preocupadas. Não é que elas não possam entender o que eu estou falando. Não é pauta da vida diária delas se preocupar com essas coisas. Porque, na verdade, arrisca perder muitas coisas. Eu, por exemplo, eu perdi muitas vontades, muitas coisas que me davam prazer na vida não me dão mais. Agora eu quero ser prazer, ou seja, o verdadeiro sentido de prazer. E voltando para a experiência, eu estou caminhando e conheço uma pessoa, identifico, reconheço ali que ela estava dormindo, e ela estava viva, então logo eu evidenciei, né? Me certifiquei que aquela pessoa era ela, porque ela tinha um fio de prata ainda ao longe. Tinha o fio da vida ainda. Seus pensamentos percorriam como formas pensamentos. E o que são as formas pensamento? São como opiniões da natureza sobre sua natureza íntima, a sua, é de todos nós. Como a natureza interpreta as coisas, ela no plano onde ela está mais solta, e o ego também, toma a forma daquilo que a natureza idealiza. Por isso que você vai ter um pesadelo com coisas feias, coisas horrendas, ameaçadoras. Por quê? Porque a sua vida é consoante a sua vida aqui e você reflete lá seus medos, seus temores, que não deveria ter, né? A questão de trauma, inclusive, gente, é algo bem interessante de se analisar, porque trauma todo mundo tem, mas é algo de alma. É como se fosse erupções ou erosões na alma. Até eu tinha uma amiguinha, uma menininha de 7 anos de idade, hoje com certeza está com idade bem mais avançada, que ela dizia que ela via, né, ela era clarividente e via um senhor que ela dizia, tio, ele aparece todo furado, todo machucado. Não é. É que são pontos que foram roubados pelo próprio ego dele, foram consumidos. É como você consumir seus pulmões com tabagismo. Você perder seus cabelos, né? Perdendo hormônios, com desgaste. A alma é que é o start de todas essas coisas que vão acontecer ah, posteriormente, a posteriori, no corpo físico, porque ele é apenas, vamos dizer, persona, pessoa, por onde o som soa. Então eu caminhando com esse amigo, inclusive aqui na fisicalidade, ele mora fisicamente em São Paulo. Eu vou chamá-lo de CM. Mas lá ele estava livre, só que ele não sabia. Ele estava muito contraído e pensando, falando comigo, ai, Alex, né? Ele me reconheceu, mas ele estava como sonâmbulo, sabia que era eu, porque ele reconhece fotos, ele nunca me viu fisicamente. E ele dizia, eu tenho muita vontade de ajudar os seus conterrâneos do Sul, com tudo que está acontecendo, e eu via que aquilo, a natureza dava um tom diferenciado naquele ser. Ele ficava mais azulado. Mas como assim uma pessoa vai ficar azulada? Sim, a pele astral, ela é energética, ela é como um aura.
é uma aura independente. Ela muda o tempo todo, aí que entra o aspecto lunar, né? De nova a cheia, a pessoa se enche de luz. Só que o problema da Lua, o que que é? A Lua, ela só reflete luz, hoje eu estava observando a Lua, ela reflete luz porque ela está muito afastada da Terra. Então, ela estando muito afastada, ela fica numa altura em que os raios solares batem nela. Mas o que é a Lua? É um Sol? Não, a Lua só reflete uma luz que não é dela. Assim como ela, a humanidade. Paz reverencial a todos.